Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Mentes Imobiliárias Podcast e hoje eu estou com a consultora imobiliária, corretora imobiliária Tayane Moura. Tudo bem, Tayane? Tudo bem, Paulo? Um prazer ter você aqui. Gente, a Tayane é corretora de imóveis aqui de Recife, Pernambuco. Eu estou aqui em Recife, Piedade, né? Estou aqui em Jaboatão, é pertinho e é talvez uma das corretoras que eu conheço que mais tem premiações, mais tem resultados, mais tem, enfim, tem prêmios de campeã, bicampeã de vendas, né? E a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a história dela hoje aqui. Então seja muito bem-vinda, Tayane. Vai ser um prazer conversar com você aqui, tá? Muito obrigada pelo convite. Espero que venha agregar cada vez mais a todo mundo que está assistindo. Acho que vai ser bem bacana esse nosso bate-papo. Legal, legal. E deixa eu fazer uma breve apresentação dos prêmios, né? Você é corretora bicampeã de uma das maiores imobiliárias aqui do Nordeste. Essa imobiliária tem quase 1.000 corretores. Você é tricampeã da equipe Hunters, ou seja, ali uma das principais equipes aqui de corretores, né? E também você é campeã geral da DUI. Então a DUI, uma construtora aqui que, nossa, tá super em alta aqui, com diversos empreendimentos relevantes e que eu estou acompanhando ali os lançamentos, enfim, toda a movimentação do mercado. E você é especialista, acabou se especializando no litoral sul de Pernambuco, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas seja mais uma vez muito bem-vinda. E você, Tayane, você é formada em administração e você é natural do Rio de Janeiro, não é isso? Exatamente isso. Estou em Recife já há 11 anos e aí sou formada em administração, mas vendas está na minha veia desde pequenininha, sabe? Quando a gente, na escola, aprendia a fazer alguma coisa, plantar alguma sementinha, eu já ia lá, colocava para a família comprar, 50 centavos, R$ 1. Eu sempre tive essa veia empreendedora de fato. Acabei me formando em administração, gostava muito. E quando eu vim para Recife, o primeiro contato que eu tive com o mercado imobiliário foi, inclusive, na Paulo Miranda, também é uma referência aqui em Recife. E aí passei alguns meses na Paulo Miranda, só que naquele momento eu acho que eu era muito nova, era recém-casada também, com a minha família toda longe. E eu acho que eu não tinha um pouco de estrutura emocional para lidar com a profissão naquela época. Então, não deu certo, sabe? Eu acho que Deus planeja tudo no momento exato da nossa vida. Mas foi o primeiro contato que eu tive em 2013, acabei saindo do mercado. E aí, fui trabalhar com a administração de fato, sabe? Ter aquele salário fixo todos os meses, busquei isso, ter um emprego que me desse uma certa estabilidade. Hoje a gente sabe que estabilidade não existe, né? Mas era isso que eu buscava na época, estava feliz até então. Mas minha história é essa. E retornei para o mercado há 4 anos atrás. Não, legal. E me fala uma coisa. Nesse período de transição, de sair de lá do Rio para vir para cá, para Recife, qual foi a maior dificuldade para você nesse período aí de transição? O que é que você achou mais difícil, desafiador? Então, eu vim para cá porque meu esposo ele é controlador de voo da aeronáutica, então ele veio, né, transferido para cá. Então, a princípio, a gente ficaria no máximo 5 anos, 4 anos e voltaria para o Rio. Mas eu fui muito bem recebida, as pessoas aqui foram muito acolhedoras comigo. Em todos os trabalhos que eu passei também, fiz boas amizades desde o início. E é até engraçado que quem está comigo desde o início é Paulo e Aline, que hoje o Paulo é o sócio-diretor e a Aline também da Costa Imobiliária. Então eles estão comigo desde esse início. Então fui muito bem recebida. A maior dificuldade, Paulo, eu acho que é ficar longe da família, sabe? Para uma pessoa com 23 anos, já de cara ficar longe da família foi a minha maior dificuldade. Então é aprender a lidar com a saudade deles, de alguma forma. Todo ano a gente vai para o Rio, faz a manutenção ali da família, mas a maior dificuldade foi essa. Em relação a trabalho, nunca fiquei desempregada aqui, sabe? Mesmo quando eu fui para a CCLT, sempre consegui trabalho, enfim, não tive muita dificuldade nisso, não. Eu acho que a minha maior, nem dificuldade, eu acho que o meu maior desafio profissional
foi quando eu decidi largar aquele emprego que eu tanto queria, que era, né, o meu salário fixo todo mês, para poder embarcar novamente na profissão de corretora, porque teoricamente não tinha dado certo da primeira vez. Então, quando você tenta de novo alguma coisa, você já traz uma bagagem, uma expectativa muito alta. E como eu Sim. sempre falo, às vezes não é nem pra gente, sabe? É pra mostrar pra minha mãe, pro meu marido, pra minha família que deu certo dessa vez. Total. Então eu vim com uma expectativa muito alta. Então acho que a minha maior dificuldade profissional foi essa transição, voltar para o mercado imobiliário. E aí nada vem fácil, né, Paulo? Quando eu Total, volto para o total. mercado, foi logo depois de um lançamento que teve da Pernambuco Construtora, uma amiga minha, Aline, como eu mencionei antes, ela me mandou uma foto. A Pernambuco lançou o Mana Beach, foi o primeiro empreendimento lá em Muro Alto, tá? Em Porto de Galinhas, sem ser na linha do mar. Ele não era beira-mar. Então ele fica ali do lado do Beijo Pirá, do Empório Gourmet. E aí, esse lançamento, eles fizeram no Shopping Recife, e de forma presencial para todos os clientes. Então, fazia muito tempo que a gente não tinha nenhum lançamento nesse perfil. E aí todo mundo falou, não, acho que a Pernambuco é doida de lançar um projeto assim, em Muro Alto, sem ser beira-mar, não vai ter público para isso. E acabou que, assim, a fila para comprar esse empreendimento, tá? A gente está falando aí de um imóvel, um flat na praia, numa faixa aí de 220 mil, tá? Com 29 metros quadrados, parecia a fila da Caixa Econômica. Era uma coisa de louco, foi um dia inteiro. E aí eu estava fora do mercado, já namorando a possibilidade de retornar. E essa minha amiga me mandou um vídeo, uma foto, e ela falou, olha o que você está perdendo. As possibilidades que você tem aqui de venda e tal. E eu lembro que ela falou, eu acho que hoje eu vendo no mínimo 10 apartamentos. E aí eu fiquei extremamente impactada com esse número. E eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo nessa minha estabilidade, sabe? Aquele Pois é. vídeo, aquele vídeo mudou minha vida. Eu falei assim, e esse lançamento aconteceu em fevereiro de 2020. Aí eu falei assim, não, eu vou dar esse start, eu vou me arriscar aqui. A estabilidade financeira, de certa forma, eu sempre tive, porque meu marido ele é militar, então nós sempre tivemos isso. Eu falei, então eu vou me arriscar. Quando eu decido me arriscar, já com essa expectativa super alta de dar certo dessa vez, vem a pandemia. E aí eu falo, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu larguei meu emprego, pandemia, enfim. Nesse momento eu não tinha um foco bem definido, então a gente precisava readaptar a forma de trabalho, muita reunião online, o que até então não era feito, a gente começou a fazer, visitas com clientes não era no imóvel, a gente ia lá, filmava, é uma readaptação de fato. E eu lembro que nesse período foi muito difícil para mim, porque como eu sou do Rio de Janeiro, morava na época em Piedade, é onde você mora hoje, e eu não conhecia, por exemplo, Zona Norte, eu conhecia muito mal Boa Viagem, Piedade, só aqueles lixos. E eu ia atender em tudo quanto é canto, Zona Norte, Zona Sul, sabe aquela coisa assim, meu Deus, 4 quartos, estúdio, 2 quartos, e eu ficava extremamente perdida. Eu gosto muito de contar essa parte, porque não é fácil para ninguém, sabe? Quem olha a gente agora fala, eu acho que sempre foi fácil, mas não foi, gente. Eu demorei 5 meses para fazer minha primeira venda e eu lembro que eu estava assim no momento de, meu Deus, eu acho que realmente não é para mim, eu não nasci para isso. Tentei de novo, eu acho que não está dando certo. E aí eu falei para essa minha amiga, eu falei, ó, esse é meu último mês. Eu tô tentando, mas é toda hora na trave e não tá indo, o gol não tá entrando. E aí ela falou, espera mais um pouquinho, tenha paciência, cada um tem o seu momento e tal. E aí nesse mês, quando eu falei para ela que eu ia sair, eu fiz uma venda. Lembro como se fosse hoje, da Pernambuco Construtora também, foi lá na Rua da Aurora, um apartamento gigante para um casal super querido, e aí ganhei uma comissão muito boa, muito generosa, que fez valer a pena todos os 5 meses de espera até então, deu aquele gás, falei, não, então agora eu não vou sair, né? Já deu certo aqui, Total, então total. fiz a conta, porque também eu sou formada em administração, tudo para mim era conta, sou muito certinha financeiramente, já guardei dinheiro, enfim, né? Porque eu não sabia quando que eu ia vender de novo. E aí foi quando aí fiz mais uma venda aqui em Boa Viagem, também de um apartamento residencial, até então não era praia, eu não tinha esse foco definido, eu ficava atirando para todos os lados, sempre com construtoras sólidas no mercado. Isso sempre foi uma coisa que nós sempre tivemos na equipe, sabe? Ter bons parceiros, então a minha prioridade era essa. E aí, depois da segunda venda, veio o segundo lançamento da Pernambuco Construtora em Muro Alto. E aí, o que eu pensei? Eu já perdi o primeiro lançamento, que foi o do Mana, né? Eu voltei por conta do Mana, mas não vendi.
Então aqui é a minha chance de vender esses 10 apartamentos aí que a Aline disse que ela ia vender no ano. Então, aí você veja, eu era uma corretora com, acho que naquela época eu tinha 7 meses de imobiliária, não tinha experiência, eu tinha 2 vendas, né, com o meu gerente ajudando, porque quando a gente entra, você precisa ter o auxílio de alguém. É muito Total, difícil total. você já entrar e ficar sozinho, muita informação, mercado que você não conhece. E aí eu lembro que me disseram a fórmula mágica de um lançamento. A fórmula mágica de um lançamento é você ter uma estratégia antes desse lançamento acontecer. E aí, quando me ensinaram essa fórmula, pessoas que já tinham dado certo, eu segui fielmente. E é isso que eu bato muito na tecla até hoje, sabe? A receita do bolo já está lá. É só você fazer a receita, não precisa você inventar uma nova receita, sabe? E aí eu trabalhei incansavelmente. Me orgulho muito desse lançamento, porque eu olhava assim para o lado, vários corretores com muitos clientes na carteira. O que é cliente na carteira? Cliente que já é meu, que já comprou. E eu não tinha nada, eu tinha 0 clientes. Então, eu tive que criar uma carteira. Então, era muito anúncio na internet. Nessa época, eu não tinha Instagram. Eu era muito relutante em criar o Instagram. Eu não gostava de mostrar meu trabalho. Isso foi muito depois que aconteceu. Mas eu segui o passo a passo. Faça a captação desse cliente, traga esse cliente para a mesa, para te conhecer, para criar essa conexão com o cliente, ou de forma online, mas de preferência de forma presencial. E depois disso, depois que ele entende todo o projeto, ele vai te mandar documentação, porque é necessário, né, no pré-lançamento. E no dia, de fato, do lançamento, que a construtora marcar a data X, a gente só vai escolher a unidade dele, ele faz o Pix de reserva e acabou. A venda está feita. Então, para chegar no dia do lançamento e esse cliente ter confiança em você e fazer aquele Pix de reserva, até porque aqui nossos lançamentos eles são de forma estrondosa, sabe? Muitas vezes a gente zera todo o empreendimento no dia que ele lança. Então, o cliente ele nem está presente no lançamento. Depois da pandemia, é um novo cenário. Então, quem reserva aquela unidade, quem vai atrás, a luta é do corretor. Então, você tem que Total. passar essa confiança, porque senão não anda. Eu entendi todo esse processo. Nesse lançamento, eu vendi 5 apartamentos e eu fiquei assim, meu Deus, muito obrigada por não ter desistido. E aí, nesse momento, além de financeiramente, que foi ótimo, claro, eu entendi o meu nicho. Porque eu digo que eu entendi o meu nicho porque eu já tinha passeado por vários cenários, Zona Norte, Zona Sul, vários perfis de apartamento, residencial, mas quando eu falei com esse cliente investidor de praia, eu fiquei tranquila, eu me senti confortável. Eu entendi que a minha conversa fluía muito bem, mesmo eu sem ter uma bagagem profissional para aquilo. Então, eu falei, não, meu foco é esse. E desde então, meu foco é eleitoral. Eu acho que isso faz total diferença para qualquer corretor. Eu fico vendo, eu gosto muito de assistir aquelas séries de fora, sabe? Miami e tal. Em qualquer canto, fora do Brasil, o corretor ele é especialista em uma região, muitas vezes em um Total. bairro só. Total. E aí aqui o cara quer dizer que ele vende tudo. Ele vende residencial, ele vende praia, ele vende Zona Norte, Zona Sul, 4 quartos. Então, Total. assim, Total. você vende tudo, mas acaba que você não é referência em nada. Então, eu enxergo muito isso, sabe? Acho que eu contei um pouquinho do Total. começo da Total. história e já fui com outros assuntos Não, aí. não. Eu acho super importante essa parte da especialização. Eu passei algo parecido, né? Eu não sou corretor, mas, enfim, sou formado em arquitetura e desde a época que eu terminei ali a faculdade, eu já me envolvi com marketing digital, com trabalhar com. O meu foco sempre foi infoproduto. Eu me tornei um Sim, especialista em infoproduto, em lançar mentores, pessoas que queriam ter um produto digital e tal. Só que essa é uma área extremamente estressante, extremamente cansativa, é extremamente lucrativa, mas é uma área que eu disse, cara, eu preciso. E aí eu comecei a construir uma empresa que atendia de tudo. Só que os processos vão ficando muito difíceis. A sua entrega vai ficando cada vez mais complicada porque você toda hora tem que estudar uma coisa, tem que estudar outra. E foi quando eu decidi migrar a empresa, né? E hoje a gente está num processo de se especializar no mercado imobiliário, né? Marketing imobiliário. Mas eu sinto que é basicamente isso. Quando você encontra um nicho e você foca naquilo ali, você consegue conhecer o teu cliente melhor do que ninguém, consegue conhecer o teu produto melhor do que ninguém, né? é exatamente isso. É aquilo, né? Por exemplo, se eu vendo litoral, eu tô todos os dias falando sobre litoral.
Então é Exatamente. claro que é natural eu ter mais experiência do que você, porque eu tô repetindo aquilo para mim Total. todos os dias, sabe? Total. Isso faz muita diferença. Eu entendi, aí depois disso, né, e vem também o poder da internet, de você se mostrar quem você é. Eu lembro que, como eu falei, eu não gostava do Instagram, antes eu não postava nada, tinha meu pessoal, mas não gostava de postar meus trabalhos, enfim. E aí, duas amigas falaram, ó, tá na hora. Você tá vendendo a beça, o teu público tem que te conhecer melhor, você Total. precisa achar Total. novos clientes. Foi uma dificuldade, Paulo, pra mim. Porque assim, quando você abre uma conta no Instagram, dá muita vergonha. Você não tem ninguém seguindo. E dá Mas não vergonha de parece, falar pra família. você é extremamente extrovertida, comunicativa. É muito louco isso, né? Mas nem sempre foi assim. Se eu pegar um vídeo meu do passado, eu olho e fico, meu Deus, olha o primeiro vídeo que eu fiz, sabe? O primeiro story que eu peguei o celular pra gravar. Mas é constância, é você fazer. Deu É vergonha de isso. mostrar pra família, só quem seguia era a família, eu não queria mostrar pros meus amigos. E aí você precisa começar a postar muita coisa para pelo menos você encher aquele O feedzinho aí do feed. Instagram. Aí você começa a ter que aparecer nos stories e aí, olha, uma confusão. Mas assim, só comece. Total. Os meus primeiros vídeos, nenhum deles ficaram bons, mas eu continuei. Os primeiros posts também não eram. E é uma construção, sabe? Eu vejo hoje, Paulo, muito corretor que acabou de chegar no mercado e aí já quer fazer tudo, sabe? Não, eu quero ter isso daqui, eu quero ter um site, eu quero ter um Instagram já perfeito, eu já quero patrocinar. Cara, tu não começou a nem receber ainda. O nosso Total. investimento nesse ramo ele é muito alto. Hoje eu tenho um site, hoje eu tenho uma pessoa que faz para mim, né, os meus patrocinados, enfim, tá, o meu tráfego tem alguém que faz, eu invisto muito nisso. Mas, por exemplo, o site eu tenho 1 ano, entendeu? O meu Total. Instagram eu Total. fui abrir depois de 1 ano já de estrada. Então não é isso que faz eu vender, não é isso que me faz referência. Eu acho que é uma construção e é muito importante dizer para o corretor que está entrando que calma, tá tudo bem você começar do zero, porque Total. todo mundo começou do zero. Total. E é com o tempo que você vai subindo os degraus, você vai conquistando as suas coisas, você vai mudando a sua vida. É com o tempo. E deixa eu complementar o que você falou de uma coisa, assim, eu que estou na área do marketing, agora é o meu momento de desabafar em relação a isso. Tem muitos corretores que entram no mercado e eles começam a querer, muitas vezes, já ter, não, tem que fazer anúncio e tal, não sei o quê, porque eles muitas vezes estão procurando terceirizar a responsabilidade de construir o networking, de ir pra rua. E quando eu falo ir pra rua, não é tá aí, enfim. Mas é realmente começar a construir relacionamento, começar a conhecer gente, começar a criar realmente aquela rede de indicadores, de clientes, de leads. E isso dá trabalho. Porque não adianta você. Até porque, se você não tem experiência de vendas, não adianta você começar. Não, vou investir 10 mil reais por mês em anúncio. Cara, 10 mil reais não vai fazer milagre se você não sabe receber esses clientes, se você não sabe vender. É, Enfim, eu vejo muito isso, sabe, hoje. é Verdade. uma construção, sabe? Hoje mais cedo eu Total. gravei um vídeo me reapresentando. Hoje você falou aí que eu sou tricampeã da Hunters. A Hunters hoje é uma imobiliária, que é a Costa Imobiliária, de Paulo e Aline. Qual é a intenção da Costa, tá? Nosso endereço agora é lá no Charles Darwin, estamos na Ilha do Leite. A Vamos intenção. deixar. Desculpa te interromper, Tayane. Vamos deixar todos os links das redes sociais da Tayane e também das redes sociais da Costa aqui na descrição. Se você está escutando no WhatsApp, vai ter todos os links aqui. E um recado para Paulo. Paulo, você está me devendo a gente marcar aí o podcast. E a Aline, você é a próxima a ser convidada. Na verdade, eu acho que eu tenho que fazer um podcast com os dois. Tenho que Eu acho que entrevistar vai ser os bem dois. legal. Eu acho que tem que acontecer isso. Mas enfim, pode continuar. Tá aí. Eu acho que vai ser bem legal. Convite feito aí, né? Mas a intenção da Costa Imobiliária é justamente você criar corretores, poucos corretores, tá? Hoje tem no máximo 20 corretores lá com a gente, mas corretores especialistas e um atendimento de excelência, tá? Então, Então, isso faz total diferença. Mais uma vez eu falo, são processos. Então, para quem está entrando agora, eu sempre priorizei ter conhecimento. Paulo, nada me tira mais do eixo do que eu entrar numa conversa com o cliente e eu não ter propriedade do que eu estou falando com ele. Sabe, ele faz uma total. pergunta e eu, eita, essa eu não sei. Então, eu sempre investi muito em conhecimento.
Então, por isso que eu me especializo. Por exemplo, eu posso vender todo o mercado de litoral. Se você for para Porto de Galinhas, hoje tem 1000 construtoras, pessoas que estão se juntando, abre CNPJ. Eu não trabalho com essas construtoras, enfim. Por quê? Eu prefiro trabalhar com poucas, porém com construtoras que o meu cliente ele vai me indicar, ele vai comprar novamente, ele sabe que o produto dele é de qualidade, ele vai ter segurança. Então, de fato, nicho. Eu trabalho no litoral, mas eu nicho também com quem que eu trabalho. Eu prefiro entregar excelência para o meu cliente. Esse é o diferencial hoje. E aí o corretor entra, ele quer saber de tudo e ele acaba não sabendo de nada. Então, se eu puder dar um conselho para você que está entrando agora, não se assuste. Primeiro procure o seu nicho de mercado. Me sinto mais confortável no litoral, segue. Me sinto mais confortável atendendo residencial. Tá, residencial qual nicho? 4 quartos? Porque já é um alto padrão? Não, eu acho que é um estúdio mais para rentabilizar, mais para... Não, é sala comercial. Então, primeiro, acha o teu nicho de mercado, onde é que você se sente mais confortável em trabalhar e investe em conhecimento. Senta a bundinha na cadeira, abre book por book, vai estudar. O que eu sempre digo, abre o book e tenta enxergar no book digital, no material que a construtora fez pra gente, né? O que ninguém tá olhando nesse book que eu tô vendo, sabe? Tenta ler nas entrelinhas, porque o básico, metragem, localização, o que tem no empreendimento, qualquer corretor sabe. E outra, o teu cliente hoje, ele sabe mais do que você, porque ele já pesquisou tudo. Então, se o cara te liga, é o que você falou, não adianta você investir 10 mil em tráfego, quando o cara te ligar, você vai repetir a informação básica do projeto. Ele não quer saber sobre isso, porque isso ele já sabe. Então, se especializar em conhecimento, foi isso que eu fiz. Eu até brinco, porque quando eu fui campeã dessa imobiliária que eu atuava antes, é uma imobiliária gigante, ela tem quase 1000 corretores hoje, e eu fui campeã. E eu tinha 2 anos de empresa. E eu pensava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo de diferente? Paulo, eu te juro, eu só fazia o certo. Eu só tinha compromisso com o meu cliente. Eu tratava todo o cliente de forma única, individual, especial. Eu dava uma atenção para aquele cliente. Eu tenho um pós-venda muito forte. Aprendi isso também, me ensinaram, dê um presente. Quando chegar a data de aniversário, fale com ele, dos filhos. Mantenha aquela rede ali sempre aquecida. Criar, de fato, o relacionamento. Foi o que você falou, sabe? Com todos os clientes. Então, eu sempre investi em conhecimento. Eu preciso dar para o meu cliente o que ele não está conseguindo encontrar na internet. O que nenhum outro corretor está falando para ele. Então, e aí era isso que eu fazia. Eu falei, meu Deus do céu, por que esse pessoal não está fazendo? Porque eu acho que é o básico, você entregar com excelência um serviço. Quando a gente vai comprar um carro, uma roupa, em qualquer lugar a gente quer ser bem atendido. E eu sempre trouxe isso em todos os meus trabalhos e coloquei aqui também na corretagem. Esse era o meu diferencial, sabe? Não tem nada demais. E uma outra coisa é a constância. Tudo em que eu entro para fazer, eu faço e não paro. Por exemplo, eu abri meu Instagram, então a partir de hoje eu vou aparecer todos os dias nos meus stories. Por quê? Isso faz diferença. Eu vejo a galera abrindo o Instagram, mas posta esporadicamente no feed, não aparece lá em cima e aí fala assim, poxa, meu cliente nem tá me vendo. Mas não é culpa do teu cliente. Como você não tem uma constância, a tua bolinha não aparece para ele, tá lá no final. Então, se o tempo inteiro eu estou gravando story, estou mostrando conteúdo no meu Instagram, eu estou sempre aparecendo para todo mundo. Então, eu me torno visível. Isso não é fácil. A gente tem uma rotina super puxada, tanto que a gente já tá para marcar isso daqui desde o mês passado, né? A gente tem uma rotina puxada, mas eu entendo que isso daqui é o meu trabalho. Isso também faz parte do meu trabalho. Eu mantenho meus clientes aquecidos, sempre ali comigo. Qualquer novidade que tenha, eu faço questão de abrir aqui um story, falar para eles o que está acontecendo, sempre dar essa notícia em primeira mão. Então, são várias coisas que você tem que fazer para no final você falar assim, não é só uma coisa. São várias coisinhas que você vai fazendo que no final gera esse resultado. Aí eu consegui ser bicampeã, também foi uma grande conquista, né? Porque você chegar no pódio, legal, mas se manter é complicado. É bem complicado. E eu lembro que ano passado eu fui para o Conecta, né, lá em São Paulo. Ganhei uma premiação da DUI, incorporadora, que eu também sou focada neles, totalmente focada, sou a atual campeã deles. E aí no Conecta eu achei muito engraçado porque você tem grandes referências. O Conecta, ele é o maior evento da América Latina, imobiliário, né, do mercado imobiliário. Então, eu achei engraçado porque eu sou uma referência aqui, beleza?
Quando eu fui para lá e eu vi gigantes falando tudo que eles fazem e tal, você se sente tão pequeno, você pensa assim, meu Deus, eu poderia fazer tanto mais e não estou fazendo. Você volta com a tua mente fervilhando de ideias, querendo entregar mais para o teu cliente. E é muito complicado, tá? Porque a gerência de tempo é complicado. Não, Você conseguir. loucura, loucura, loucura. E como é que você consegue organizar tudo isso, Tayane? Tipo, você precisa encontrar maneiras de sempre lembrar dessas datas. Como é que você se organiza hoje? Eu fiquei curioso para saber. Planilha. Planilha é vida, tá? A primeira coisa, como é que eu organizo a agenda? Muito simples, Google Agenda. Todo mundo tem Google Agenda. Pronto, tem e-mail de Certo. Gmail, pronto, Google Agenda. Tá tudo lá. Então, amanhã, por exemplo, nós vamos gravar conteúdo em Muro Alto e Porto de Galinhas. Então tá lá o horário de saída, o que que eu vou fazer, qual é o roteiro, quais são as roupas que eu vou usar. Todos os horários estão lá, até que horas eu vou ficar em Porto de Galinhas, se dá tempo, por exemplo, de atender algum outro cliente de forma online depois, tudo está no Google Agenda. O horário que eu vou chegar no escritório, se eu tenho alguma reunião, e aí o Google Agenda é perfeito, por quê? Por exemplo, o podcast nós marcamos e estava aqui no meu Google Agenda. Uma hora antes ele vai me avisar. Então, até se eu esquecer, ele vai me lembrar com uma hora antes. Então, a Total, minha total. agenda inteira está no Google Agenda. E aí, planilha para tudo. Eu tenho uma planilha, a planilha mais queridinha, que é a planilha de comissões. E nessa planilha, para eu entender também a minha constância, quanto que está entrando por mês, quais são cada mês, qual mês que eu estou vendendo mais, qual mês que eu vendo menos, quem são os meus clientes. Então, nessa minha planilha de comissões, é uma planilha bem recheada de informações. Não está só o valor final da venda. Eu tenho também informações dos meus clientes. Nome, de onde que ele é, porque hoje eu acho que mais de 50% dos meus clientes não são de Pernambuco, é de fora do estado, de fora do Brasil. Então, de onde esse cliente está chegando, como esse cliente chegou, se foi do meu site, se foi de um lead de construtora que eu recebi, se foi do meu Instagram, então a origem desse cliente, aí data de nascimento também. Então, tudo na planilha. E aí é uma planilha só para todos os anos. Então, tem várias abinhas ali embaixo, então eu consigo automaticamente, eita, fulano de tal. Vou lá em 2022 e vejo, ele comprou nessa data, esse empreendimento, nesse valor. Eita, tem 2 anos que ele não compra comigo. Deixa eu ver se ele quer investir de novo. Então, eu estou sempre lembrando também dos meus Legal, clientes. legal. E é o que a gente sempre estuda de processo comercial. Porque o que tem de dinheiro na mesa dos clientes que já compraram de você, ou até dos leads que se interessaram, mas acabaram não comprando naquele momento, a gente vê muito um mercado imobiliário sempre querendo mais leads, mais leads, mais leads, só que não trabalham de uma maneira eficiente os leads que tem, os clientes que já tem. E aí eu gosto muito desse conceito também da Costa, tá? Eu acompanho muito o Instagram, acompanho muito o Paulo e eu vejo que o conceito é esse, é um conceito de realmente eficiência, de realmente entregar um serviço de excelência e que falta no mercado. Falta no mercado. A gente acha que é básico, processo comercial. Cara, falta. O que tem de corretor que não tem esse controle de saber qual foi o cliente no ano passado que fechou, entendeu? É bizarro isso. Então, assim, é muito legal você estar falando isso e que independe da ferramenta que você vai utilizar, né? Por exemplo, eu também sou o cara que tudo eu coloco no Google Agenda. E eu me pergunto como é que uma pessoa consegue viver sem o Google Tem. Agenda hoje. Eu não consigo entender essa pessoa, porque eu que me organizo pelo Google Agenda, às vezes eu acho que tá tudo desorganizado, peraí, tá uma loucura aqui. Imagina quem não tem. Pois Exatamente é, isso. pois Isso é. que você falou de processos é muito engraçado, assim, e até explicando também o sucesso que é a nossa equipe, tá? Nós hoje somos a Costa Imobiliária, mas nós já estivemos inseridos dentro de uma imobiliária com muitas equipes. E aí eu fui a corretora bicampeã, mas a equipe também era equipe bicampeã. Paulo também sempre foi campeão como gerente, então nós saímos como referência. Eu, Paulo e Total. a equipe. E aí era muito engraçado porque lá dentro a gente entendia, eram várias diretorias e muitas equipes de vendas, muitos corretores, quase 1.000 corretores. E aí lá dentro a gente já entendia o nosso diferencial.
Paulo, ele é um gestor assim incrível, ele é um líder nato. Tudo que eu sei do mercado imobiliário eu aprendi com ele, não inventei da minha cabeça, tá? E ele sempre falou, copia, faça igual, o processo é esse. Então, ele sempre explicou muito bem e ele sempre deu o direcionamento pra gente. Então, nós sempre trabalhamos com processos. O processo ele tem que estar desde o início. Processo, a capacitação o tempo inteiro. Então a nossa equipe já se diferenciava porque toda semana era uma reunião. A reunião era sagrada e era o que ele sempre dizia: tem cliente para atender, marque para outro dia. O horário de reunião é sagrado. Então a gente tem até hoje, né, nosso encontro lá semanal em que ele vai abordar N assuntos, enfim. Então, e aí é o que você falou do Google Agenda, é tão básico. Por que as pessoas não fazem? Sabe? Então, quando eu falo de foco também, a nossa equipe ela sempre teve foco no litoral, mas esse foco vem desde o gerente. O meu gerente, ele é focado em litoral, eu sou focada em litoral. Então, a informação ela está girando perfeitamente bem aqui. Às vezes eu via um corretor que vinha falar assim, tá, e me dá um conselho, sabe? Lá acontecia muito isso. Ou no Instagram, no direct, me dá um conselho, o que eu faço? Tá tudo errado. Aí às vezes eu perguntava assim, tá, mas tu tá em qual equipe? E aí o cara falava, minha equipe ela tá focada em Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Tá, e tu quer focar em quê? Em litoral. Cara, não vai dar certo. Porque o teu gerente, ele não tem a informação do litoral. Então, assim, o básico tá errado. Tu já tá no lugar errado, sabe? Então, tudo tem que ornar. Tudo tem que ornar. Então, nossa equipe, de fato, saiu como uma referência no mercado e hoje é só, sabe, ladeira acima, de fato. Porque a nossa preocupação é entregar um serviço de excelência e nos capacitar cada vez mais. E aí, como eu te falei, não ser referência só aqui em Pernambuco, só aqui em Recife. É conquistar novos horizontes de verdade, ir para o Conecta e me espelhar em pessoas que já estão fazendo muito além e fazer também. Eu sempre brinco dizendo, quando alguém te ensinar alguma coisa, aprenda a fazer, mas melhore aquilo dali que te ensinaram. Porque se você faz você faz a mesma coisa, você é mais do mesmo. Mas se você faz melhor, ou se você aprende o básico e faz de uma forma diferente, aí você começa a viver o extraordinário. Eu sempre falo sobre isso. É até engraçado porque tudo no Instagram demanda tempo. Uma arte que você faz, às vezes é uma besteira. Eu utilizo muito o Canva, já é uma dica aí para os corretores. O Canva, ele tem gratuito e ele tem de forma paga. Então, o gratuito já tem muitas ferramentas ali que você pode usar. Uma arte que você faz demanda tempo para você fazer. E às vezes eu vejo um monte de gente printando aquele teu material e postando, sabe? Tá tudo bem. Só que assim, eu vou evoluir cada vez mais, porque o meu material vai ficando cada vez melhor. E você que tá só printando o meu material e copiando no seu Instagram, tirando o meu rostinho, colocando o seu, tu nunca vai evoluir. Porque você tá querendo fácil, que é printar o material do colega e postar no teu Instagram. Então, assim, não é sobre a gente, né? É sobre o outro que não vai conseguir ter essa evolução. E a gente está aqui para evoluir, para ser cada vez melhor, para entregar cada vez mais. E eu acho que o caminho é esse, né? Buscar a evolução de fato pessoal, cada vez mais. Não, total. Não, você falou de uma coisa que é uma das grandes reclamações de corretores imobiliárias. Eu converso com muitos donos de imobiliárias, né? E muitas vezes a gente... Quando eu cheguei no mercado imobiliário, eu vou até falar uma coisa que é um detalhe bem básico, assim, mas quando eu cheguei, eu não entendia por que as imobiliárias e os corretores eles colocavam o logo no meio da foto. Eu não entendi. Eu disse, cara, por que tá acabando com a foto fica horrível, por que colocam... E tinha gente que deixava mais suavizado, mais transparente, né? Então dava pra ver, e tinha gente que nem deixava, ficava o logo gigantesco assim. Eu disse, cara, por que eles fazem isso? E aí quando eu fui conversar com minha primeira cliente de imobiliário, eu fui conversar com ela, uma dona de uma imobiliária lá da Barra da Tijuca, de alto padrão, eles vendem altíssimo padrão lá. E aí eu perguntei, olha, mas me explica melhor por que vocês colocam. Então, porque o pessoal, eles pegam as fotos, o pessoal, você tem um investimento de ir lá, tirar foto, o pessoal, ele copia mesmo, não quer nem saber. E assim, é louco isso, né? Mas eu gosto muito da tua fala. Porque assim, primeiramente, se estão te copiando, você sabe que você está sendo referência e fazendo alguma coisa muito certa. Né? Porque ninguém vai copiar o que é ruim. O que é feio, exatamente isso. Exatamente. E por outro lado,
não tem nada que você possa fazer em relação a isso. E outra coisa, o motivo da pessoa, se ela tá copiando, não tem nada. Tipo, você vai fazer o quê? Ah, eu vou brigar com a pessoa. Você sempre vai evoluir, porque você sempre quer deixar o teu trabalho melhor. E aquela pessoa que está copiando, ela não vai ter o conhecimento para fazer melhor e se diferenciar, né? Então sempre vai ser uma cópia, né? Então eu gosto muito desse teu posicionamento de pensar assim, sabe? Verdade. Exatamente isso. A pessoa vai estagnar. E aí Exatamente. dá vontade de falar, ô minha filha, vai pro. Cara, no YouTube, tudo que você quiser aprender tem lá. Ah, não sei mexer no Canva. Como mexer no Canva? O básico do Canva tá no Total. YouTube. Mas as pessoas são tão preguiçosas, sabe, Paulo? Que eu fico impressionada, sabe? E aí, quando a gente fala de uma construção profissional, o que mais me chama atenção, de verdade, é porque eu sou completamente apaixonada por essa profissão. É, não só mudei minha vida hoje, sabe, mudei minha perspectiva, mudei tudo devido à profissão. Consegui coisas que eu nunca imaginei que eu pudesse conseguir devido à profissão. Só que isso depende de mim. Então, se eu estou cada vez mais querendo evoluir, buscando conhecimento, tentando entregar melhor para o meu cliente, isso reflete no meu financeiro. Então, isso é bom. Então, por que que as pessoas, sabe, não buscam também evoluir? Porque aqui ninguém é CLT. Nós somos profissionais autônomos. Independente de se você está de forma autônoma no mercado ou se você está em alguma mobiliária, você é a sua empresa. Eu estou na Costa hoje, mas eu sou a minha empresa. Quem gera meu Instagram sou eu. Total. Eu também nunca dependi de outras pessoas, nunca me vitimizei. Que você falou aí de lead, né? A pessoa fica, eu quero. Às vezes você chama alguém para trabalhar, a pessoa fala assim, tá, mas quantos leads eu vou receber? Cara, faz o teu. Como é que você pode buscar o teu? Sei lá, abre o Instagram, bota a cara aqui, começa a fazer um videozinho de forma amadora mesmo, vai buscar o teu Exatamente. cliente, não fica só esperando da imobiliária ou esperando da construtora. Eu nunca fiz isso. Eu sempre agarrei todas as oportunidades que eu tinha na frente. Eu lembro que na época, hoje não tem muito plantão de praia, mas antigamente tinha bastante, né? Você vai lá para Muro Alto, Porto de Galinhas, enfim, Carneiros, fica lá no stand de vendas da construtora e espera para ver se algum cliente vai chegar ou não. A maioria dos corretores odiavam stand de vendas. Por quê? Você tem que pegar o carro, você tem que se disponibilizar para ir, não tem ninguém pagando tua gasolina, ninguém paga o pedágio, e você passa o dia inteiro lá e às vezes não bate um cliente. Às vezes está chovendo, ninguém passa, ninguém entra. Eu sempre entendi, Paulo, como uma oportunidade. Se eu cheguei naquele stand de vendas e não teve nenhum cliente, eu tiro o meu dia para estudar. Eu tiro o meu dia para fazer as minhas artes. Eu tiro o meu dia para ligar para os clientes dessa construtora que eu tô lá, para entender um pouco mais. Porque se o cliente bate nesse stand de vendas e você não tem conhecimento, se você não é especialista naquela construtora que você está, e se você não sabe dos concorrentes, esse cliente bateu e você perdeu. Então, eu sempre fui a primeira fã de plantão. Já vendi muito de plantão, de verdade, imóveis de altíssimo padrão. E aí não é sorte, é porque eu estava lá, mas eu estava preparada. E isso faz diferença. Então, hoje eu vejo que as pessoas querem tudo de forma fácil, tudo de forma mastigada. É esse negócio de printar e copiar. Cara, vai atrás do teu, porque isso você vai ser uma pessoa melhor, uma profissional melhor, isso vai refletir financeiramente bem para você. Então, eu tenho esse cuidado, sabe? Eu agarro as oportunidades, eu não estou me vitimizando por nada, 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 nada. Se chegou num mês e eu me coloco metas, tá? Eu tenho que vender tantos apartamentos, eu tenho que vender. Eu sou muito criteriosa, muito, sabe, comigo mesma. E aí, se chegou num mês que eu vi que eu não pontuei quanto eu queria ter pontuado, eu olho para mim. Qual foi o processo que eu errei aqui nesse mês? O que eu deixei mais frouxo? O que eu fiz mais? O que eu fiz menos? Quais são os clientes que eu abordei? Qual foi a forma que eu abordei esses clientes? A minha abordagem foi boa? Eu deixei passar algum cliente? Então é sempre se cobrar, olhar para você e se cobrar de verdade, porque o teu resultado, seja o teu sucesso ou o teu fracasso, só você é responsável por isso. Mais ninguém. Mais ninguém. Total. Algumas pessoas podem nos ajudar no meio do caminho, podem, mas só depende de você. Hoje, lá na Costa, a gente já fazia isso antes, é o processo de mentoria, tá? Eu fui muito relutante em aceitar. Hoje eu sou mentora da Hunters, da Costa, mas eu fui muito relutante em aceitar porque já me ofereceram outras coisas também. Ah, você não quer uma gerência e tal. Processos. Calma. Deixa eu fazer meu nome. Hoje eu consigo ser referência no meu mercado.
eu consigo ser muito indicada por todos os meus clientes, todas as construtoras me conhecem, graças a Deus eu já contei em todas elas, de ser primeiro lugar de fato, do litoral já fui em todas. Então, existe também o meu processo pessoal. Eu não quero chegar, não, eu já quero isso daqui. Não, nada me... Eu não tenho essa ganância, sabe? Que às vezes eu acho que o corretor ele pode até se enrolar. Porque um bom corretor não quer dizer que ele seja um bom gerente. Gerir pessoas é muito complicado. Você ser corretor é uma coisa. Você gerir pessoas é outra. Então, eu sempre mantive meus pés no chão. E aí, o processo da mentoria, como é que acontece? Eu acho muito legal. Paulinho me colocou esse modelo, né, de aprendizado lá, e o cara entra, tá, no mercado, não sabe nada, ou ele já pode ter vindo do mercado, mas ele quer se especializar de fato no litoral de uma forma diferente, então ele entra na equipe e ele já vai para a mentoria. Então, a mentoria é um processo em que eu vou olhar para esse corretor que está entrando de uma forma diferente, eu vou ser o anjo da guarda dele. Então, eu vou mostrar para ele o meu jeito de trabalhar, ele vai sentar do meu lado, ele vai ver como que eu atendo o meu cliente, o que eu faço no meu dia a dia, quais são as minhas obrigações naquele dia e tal. Então, ele está do meu lado vendo tudo. Eu acho que a maneira mais fácil de você aprender é pelo exemplo, e não, por exemplo, às vezes lendo um livro. Acho que de forma prática você consegue aprender melhor, sabe? É uma coisa estar junto com a outra, mas de forma prática, didática, é mais fácil. E como a gente quer que o corretor venda mais rápido, se ele aprende na prática comigo, eu falo, tem que fazer isso, isso e isso. São tantos anúncios por dia, são tantas prospecções por dia, você precisa pegar cliente. Pegou cliente, coloca na mesa que eu vou fechar. A reunião vai ser comigo, então ele vai ver eu atendendo, ele tá do meu lado sempre, tá? Mas ele entende todo o processo do jeito que eu faço. Então, e aí a gente coloca algumas metas, né? Esse corretor tem que fazer, sei lá, X vendas comigo até ficar livre para ficar sozinho na equipe como corretor. Porque depois de tantas vendas, a gente entende que aquele corretor já tem uma bagagem também. Então, ele já e aí a gente começa a fazer aquele desmame, né? Numa reunião online, a gente vai fazer metade, eu dou uma introdução e você vai fazer o final. Você vai começar a falar sobre financiamento e eu tô sempre por aqui. Se der alguma coisa errada na reunião, eu entro e vai dar tudo certo. Mas, então, você deixa o corretor mais tranquilo. Você tira um pouco da ansiedade dele quando ele chega. Porque tem alguém do lado fazendo isso. Então, esse processo de mentoria, de fato, é muito bacana. E aí eu venho fazendo isso lá na Costa. Esse convite eu aceitei para dar com algumas pessoas e é muito legal. Você vê que é só você ensinar o processo. Aí nós passamos agora pelo lançamento do MAI. Eu estava com uma corretora na minha mentoria, ela já estava há 4 meses sem vender. Uma pessoa extremamente focada, que vinha do ramo de vendas também, mas era de roupa, enfim, outras coisas. E extremamente focada, que ficou 4 meses sem vender. E eu sempre falava, vamos focar nesse lançamento que vai dar certo. E eu ensinei, Paulo, desde o começo para ela. E ela fez 6 vendas nesse lançamento. Foi incrível, incrível. E aí você vê aquela pessoa que ficou 4 meses esperando alguma coisa, teve paciência e resiliência. Porque se o teu psicológico não tá bom, você não vai dar certo na profissão. Nossa. Assim, em todas as áreas da vida, né? Se o nosso psicológico não tá bom, a gente primeiro tem que cuidar da gente. Eu acho que eu não conseguiria ser corretor de imóveis. Eu não conseguiria. Eu sou uma pessoa assim, claro, eu entendo bem de risco o que você passou, né? Você teve um período ali que você largou o teu emprego de administração e 1 mês depois chegou a pandemia. Eu larguei o meu emprego no meio da pandemia. Decidi largar o meu emprego para empreender, para, enfim, trabalhar com marketing, mas eu acho que eu não tenho essa porque assim, realmente é uma montanha russa, né? E claro, eu acho que você consegue diminuir isso quando você justamente faz o que você está dizendo. Processos. Você começa a ter uma previsibilidade de ganhos, né? É exatamente isso. E quando você sabe que você está fazendo, foi o caso dessa corretora que estava comigo agora, Angélica. Ela ficou 4 meses sem vender, tudo bem, mas era o processo dela também de aprendizagem. Ela estava falando com os clientes, ela estava trazendo o cliente na mesa, a gente estava fazendo reunião e ela se preparou para esse lançamento. Então hoje eu falo com ela, e aí, valeu a pena? Esses 4 meses sem vender? Super valeu a pena, porque ela já criou vários clientes ali na redezinha dela, sabe? E no lançamento deu certo, mas porque ela fez. E aí vai muito disso daí, de você se cobrar. Se chegar em um mês que eu vi que porque também acontece, tá?
eu fiz tudo que eu podia com esse cliente. Mas, sei lá, ele se separou da mulher. E agora ele não consegue comprar apartamento. Ou seja, são coisas que fogem do meu controle. Então eu não posso me martirizar por conta disso, porque foi um processo externo. Foi uma coisa que aconteceu que não depende de mim. Também tem isso de acontecer. Então você não se culpa. Tudo que estava ao meu alcance, eu fiz. No que não dependia de mim, enfim, não era para ser agora. Mas quando você faz tudo o que tinha que ser feito, você fica com a consciência muito tranquila. Porque você entregou o seu melhor, você fez tudo. E pode ser que o resultado não venha agora, mas ele vem depois. A gente sempre fala, Deus não é corrupto. Se você trabalha, você vai colher. Se você está contando, você vai colher. Não existe outra coisa, sabe? Deus gosta de todo mundo, então você vai dar certo sim. Se você está fazendo certo, do jeito que te ensinaram, vai dar certo. Não tem plano B. E é isso. Legal. Você conhece um empresário chamado Gary Vee, Tayane? Eu não sei se você vai conhecer. Mas Gary Vee, ele é um empresário, ele não é americano, eu acho que eu não sei de onde, eu acho ele é russo, ele é da Rússia. Mas ele veio para os Estados Unidos, né? E hoje ele produz muito conteúdo. Na verdade, eu acho que ele é o cara que mais produz conteúdo no planeta Terra. Eu acho que ele deve lançar uns 8, 10 vídeos no Instagram por dia. O cara, assim, o cara é insano, assim. Ele tá num nível que, assim, eu acho que só do time de social media dele deve ter umas 30, 40 pessoas. Só cuidando das redes sociais dele, né? Mas enfim, ele falou uma coisa sobre isso que eu guardei muito comigo. Ele fala o seguinte, Gary Vee, ele defende muito essa questão de que, cara, você é responsável pelo teu sucesso e pelo teu fracasso. Aí ele disse que quando ele falava isso para as pessoas vinham, mas vê só, aconteceu, deu uma cheia, minha casa caiu enfim, as pessoas vinham com essa desculpa. E aí o que é que ele dizia? Gente, a gente sabe que existem coisas externas que não vão depender da gente. Mas a questão de você entender que o teu sucesso e o teu fracasso depende de você é a mentalidade. Porque se você começa a pensar assim, não, mas foi porque aquilo ali, você já começa a terceirizar, colocar a responsabilidade daquilo em outra coisa. E você perde aquela energia de tomar uma atitude para tirar o maior proveito da situação, né? Então é muito louco isso e a vida prova que quem realmente mete a cara e faz não tem jeito. Isso é em toda área, isso é com todo mundo, em todo lugar. É exatamente isso. A vida não é um mar de rosas para ninguém. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. Não é todo dia que eu quero aparecer no Instagram, mas eu apareço. Pois é. E é isso. E tem que ser feito. Tem que ser feito. O nosso mercado realmente, assim, você tem que saber lidar com as emoções. Por isso que eu te digo que há 11 anos atrás não tinha como eu ficar, porque eu era muito nova, eu estava longe da minha família, foi uma adaptação ficar longe deles também, então foi um processo muito doloroso para mim. E eu não tinha cabeça naquela época, não tinha estrutura psicológica nem emocional naquela época para isso. Hoje é uma outra realidade e o que traz uma tranquilidade também é quando você começa a ter uma constância em vendas. O que eu sempre digo para os corretores? Eu sempre me coloco metas, sempre me coloquei metas. É claro que essas metas elas vão aumentando. Quando eu cheguei, a minha meta era vender, claro, um apartamento por mês, para eu ficar tranquila. Então tinha meses que, e isso daí, é claro, sempre passou de 3, 2, enfim, isso vai aumentando. Mas a minha meta era um apartamento por mês. Para ter essa constância, para eu começar a passar pelos processos todos os meses. Porque quando você vende, você passou por todas as fases do processo. Então eu queria isso com constância, para eu adquirir conhecimento também. Depois a minha meta era, eu quero ser destaque nas principais construtoras, eu quero vender em todas as construtoras. E eu fui conseguindo, mas porque eu me colocava metas. E como eu te falei, eu nunca terceirizei meu problema. Então as minhas metas eu me colocava. Além das metas que eu tinha do gerente, né, que ele sempre passou individual, eu tinha minhas próprias metas. Não, eu quero ser corretora campeã, eu quero ser bicampeã. Eu quero isso agora. Então eu sempre me cobrei muito, sabe? Não terceirizar o problema. E aí, é claro, você vai ter uma fase ou outra que vai aparecer problemas na sua vida pessoal. Então quem tá vendo no Instagram acha que é tudo lindo, maravilhoso, que eu acordo sempre maquiada, bem disposta, vou treinar, né? Mas não, gente, existe um ser humano por trás, como todo mundo, com N problemas. Eu continuo distante da minha família, que isso pra mim ainda é um problema. Morro de saudade da minha família. Uma vez por ano a gente vai pra lá, mas às vezes não é suficiente.
Você quer ter tua mãe aqui do teu lado, né, para te dar um ombro amigo, um conselho, enfim, você quer. Cada um tem a sua particularidade. Mas não fazer das suas dificuldades, como que eu posso dizer? Utilizar das suas dificuldades para justificar tudo. Porque senão você começa a entrar numa bola de neve de negatividade que só te afunda. Infelizmente é isso. E aí você já começa numa depressão, enfim, que aí já vem os outros problemas psicológicos. É muito engraçado que lá na equipe a gente tem uma energia tão boa, Paulo. Não sei se a gente consegue passar isso pelo Instagram, mas de fato é. A energia da equipe inteira é tão boa que quando uma pessoa, a gente se acha ao máximo, a gente quer sempre evoluir, a gente quer sempre, teu vídeo hoje ficou muito legal, bora fazer assim, bora fazer assado. É um incentivando o outro o tempo inteiro. A energia é maravilhosa. E quando chega alguém que não bate a mesma energia, é engraçado porque a própria pessoa sai. Não Porque consegue ela ficar. não consegue. Ou a pessoa que fica se vitimizando, ela olha pra gente e fala assim, não é isso. Por quê? Porque ela não tá na mesma vibe. E aí a gente prioriza muito isso lá. Sempre alto astral, sempre um puxando o outro, vamos fazer melhor, vamos se juntar aqui, fazer um negócio extraordinário. E é isso. Porque é todo mundo para evoluir junto, sabe? Ninguém tá ali para ser melhor do que ninguém, a gente tá ali para fazer o nosso de forma individual e de forma coletiva. Mas, de fato, todo mundo evoluindo junto, sabe? É uma família, de fato é uma família. Para mim é ótimo, porque a minha tá longe, então pelo menos eu tenho pessoas, de fato, muito boas do meu lado, graças a Deus. Não, eu acompanho já há um tempo, né? Tanto você quanto o Paulo nas redes sociais. E assim, ele é um líder, como você falou, ele é um líder nato. Assim, ele nasceu para liderar, nasceu para engajar equipes e, enfim. Em breve vou conhecê-lo, em breve vou conversar com ele, com a Aline. Eu já estou considerando que a Aline vai aceitar o convite de Com participar aqui certeza. também. E vai ser legal bater esse papo com eles. Mas que legal, que legal. A gente tá chegando ao fim da nossa conversa, mas existe mais um tópico que eu queria muito ouvir o teu posicionamento, os teus insights sobre isso, tá? O que é que Uhum. acontece? Em 2022, nessa imobiliária que você fazia parte, você venceu o primeiro lugar e você foi a primeira mulher campeã geral. E sendo a primeira mulher campeã geral, como é que você vê a importância dessa representatividade feminina no setor imobiliário? O que é que você vê hoje sobre isso? Você vê que o mercado ele está evoluindo, você vê que ainda falta muito espaço para as mulheres no mercado. Eu queria ter a tua visão sobre isso. É o que elas sempre diziam lá no momento, né? Quando uma ganha, todas ganham. Então foi uma festa de fato, foi uma festa, foi bem bacana mesmo. E eu entendo que é um mercado muito masculino ainda. A empresa que eu Total. trabalhava era uma empresa muito masculina. Você vê pelas lideranças, bem Total. masculino, sabe? E aí, quando você tem uma mulher que chegou do zero, que está fazendo tudo do início, e ela se torna uma referência naquilo, você fica, opa! Então você acaba inspirando outras mulheres. Hoje eu me vejo nesse papel, sabe? Mesmo não estando mais lá, eu continuo inspirando outras mulheres que falam comigo constantemente. E contar a tua história do zero. Porque é possível para todo mundo. Se você se dedicar, é possível para todo mundo. E eu enxergo hoje, Paulo, sendo muito sincera, as mulheres muito mais dedicadas, muito mais cuidadosas, muito menos vitimistas de fato em relação ao trabalho. Hoje nossa equipe ela tem muito mais mulheres do que homens. Até na mentoria eu acho mais fácil de lidar, de fato, com uma mulher, não sei. Mas eu acho que uma vai puxando a outra de fato e carregar esse título foi muito bacana, com certeza, né? Existe uma responsabilidade por trás, com certeza, de você inspirar pessoas e você inspirar de forma positiva, né? Todo dia ali, fazendo com constância, inspirar de forma positiva todas as outras. E hoje eu vejo gente que nunca teve Instagram, nunca se posicionou, sempre teve muita vergonha, começando, fazendo, dando o primeiro passo. E isso é muito importante. E aí eu tenho feedback de várias, né, dizendo, caramba, eu fiz isso daqui que você falou que era fazer um simples vídeo e eu consegui um cliente e minha primeira venda aconteceu. Eu já tive muito feedback eu estava quase saindo do mercado, mas aí o meu gerente colocou um vídeo teu lá na reunião e eu me inspirei e por isso eu vendi e não desisti.
Então, acho que a gente está aqui, de fato, para inspirar as pessoas de Não, que forma legal. positiva, com certeza. Não, que legal. E com certeza muita gente vai continuar se inspirando com essa tua história. É, só um dado aqui que eu acho bem interessante trazer. As mulheres, isso aqui é um dado de 2022, do DataZap. As mulheres elas já representam 40% dos corretores de imóveis no Brasil. Uau, Então, é um legal. dado de 2022. Então, com certeza esse número ele só Já subiu. cresce. Eu acho que em 2021 era 37 ou 36%. Então, assim, eu lembro de outro podcast, inclusive vou deixar aqui também. Eu recentemente entrevistei a doutora Érica Lócio. Doutora Érica Lócio, ela é uma referência aqui de Recife em advocacia imobiliarista. Então, ela é uma advogada imobiliária e ela trouxe também essa experiência. Dentro da advocacia, cerca de 50% já são mulheres. E a gente vê que Uau. também é uma área muito machista, onde realmente você não vê essa representatividade feminina. E que bom que você consegue ser esse exemplo, porque pode ter certeza que muita gente vai olhar e muita gente vai se inspirar, muitas mulheres, né, vão se inspirar, vão querer realmente tentar por conta disso, porque muita gente acaba É, não tentando às vezes porque acha que ninguém nunca fez ou esse espaço exato. não é meu, acha que não tem chance de dominar aquele espaço, né? Exatamente. Então A nossa profissão hoje ela está sendo vista de forma diferente. Eu até brinco dizendo que minha mãe antes falava, não, minha filha é administradora. Hoje não, minha filha é corretora de imóveis. Vai lá no Instagram dela, vê os vídeos que ela faz. Ela é enche isso a aí. boca para falar de fato. E hoje nós temos cada vez mais corretores incríveis. Você abre o Instagram aí, você vai para Balneário Camboriú, Rio de Janeiro, São Paulo, você tem grandes Total, total. referências, sabe? E teve até uma vez que o irmão de uma amiga olhou meu Instagram e falou pra ela, ó, eu quero falar com a tua amiga e tal, porque eu quero ser corretor de imóveis. Ele tinha acho que 17 anos. Eu falei, meu Deus, um garoto de 17 anos que ele quer ser corretor de imóveis. Porque a gente tem aquela visão, tinha, né, aquela visão antiga de que o corretor é aquela pessoa chata, que ficava na rua o Total, tempo total. inteiro, atrás de cliente, vende um apartamento, mas não é sobre isso. Então eu acho que o nosso mercado vem mudando de forma muito positiva, graças a Deus. E aí, pessoas cada vez mais capacitadas, engajadas, mulheres muitas vezes que nunca nem trabalharam e viram aí uma possibilidade e possibilidade de plano A na vida, não é plano B, plano A de verdade, para dar certo. Então, eu fico muito feliz, de Total. fato, com a profissão mudando para esse patamar, sabe? Não, total. E é isso. Tayane, foi um prazer enorme conversar com você. Eu tenho certeza que esse episódio vai ser maravilhoso das pessoas escutarem. Enfim, nós vamos divulgar em todos os lugares. Você que está nos escutando, todos os links da Tayane, da Costa Imobiliária vão estar aqui na descrição. Eu também vou colocar o link do episódio com a doutora Érica, se você quiser escutar. E assim, só tenho a te agradecer. Muito obrigado por reservar esse tempo. Foi um prazer demais receber você aqui no podcast, tá? Obrigada, Paulo. Espero que tenha de fato agregado. Me siga nas redes sociais, engajem, curtem, comentem. Obrigada de fato pelo convite. Sempre que precisar, se tiver um tema novo, pode me chamar que eu estou à disposição. A gente ajusta lá no Google Agenda, no meu, no seu, e vai dar certo. Com Obrigada. certeza. Não, pode deixar. E, gente, muito obrigado por ter escutado e até o próximo episódio com mais uma entrevista aqui no podcast. Valeu, gente. Tchau, tchau.